Olá, seja bem-vindo ao Filtranamente, o seu canal de conhecimento filtrado. Se gostar do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber avisos de novos vídeos. Um abraço e bons estudos! Capítulo 6 Intuindo a vida com sensibilidade consciente. Os líderes inovadores que trabalham nos reinos invisíveis atuam com base em suas percepções subjetivas das organizações ou situações. Esses líderes trabalham com o subconsciente invisível para prever o caos iminente. Eles conseguem transformar o caos em criatividade, inquantificáveis mudanças no pensamento que precisam transpirar para que ocorra uma mudança transformadora. Karen Buckley e John Stupp. Como a fênix que acaba de levantar das cinzas, estamos diante da perspectiva de volta ao mundo e aprender a ajustar-nos a uma nova realidade, normal, na qual podem acontecer coisas surpreendentes. É possível que, de agora em diante, vivenciemos com frequência a sincronicidade e a telepatia. Temos atitudes corretas antes de perceber conscientemente o que precisa ser feito. Conheçamos as coisas sem percorrer os canais habituais e nos baseemos nos altos e baixos da energia sutil para determinar um rumo. Talvez estejamos muito mais sensíveis que antes e nos perguntemos como aproveitar esse novo e relativamente desconhecido poder da percepção. A sensibilidade é a capacidade de discernir sentimento e sensação física e emocional. E à medida que ele aumenta, podemos captar informações não verbais por meio de seus 5 sentidos e de ínfimas variações de expressão, contração e movimento de seu corpo. A sensibilidade consciente que estamos prestes a explorar e desenvolver é a capacidade de perceber imediatamente estímulos sutis e informações não verbais, de fontes físicas ou não, e de discernir o sentido enquanto ele se processa. À medida que ficamos mais hábeis em aumentar a capacidade de saber diretamente por intermédio da vibração, a vida apresentará muitas melhoras, e esse novo poder de percepção pode ser usado para coisas que nunca imaginamos possíveis. Porém, talvez alguém que faça alguma pergunta bem básica: como posso entrosar-me com o mundo? Como agir para saber o que é significativo? Intuir é a nova regra de entrosamento. O entrosamento com o mundo é um novo tipo de proposta. Não se trata tanto de ambição, de chamar atenção, de conquistar, nem de fazer acordos diretos, quando de intuir como chegar a uma experiência comum com pessoas, objetivos, máquinas, processos e acontecimentos. Os principais métodos para conduzir-nos, saber e agir serão a experiência direta, sensibilidade consciente, o conhecimento direto, intuição, a comunicação direta, telepatia e o amor direto, autoempatia. Todos eles funções da frequência original e do momento presente. Eis aqui como começar. Devemos nos centrar em nossa frequência original e então estender intencionalmente o sentido da percepção 360 graus em torno do nosso corpo e além dele. Ao fazê-lo, abarcaremos coisas, algumas das quais em particular. Então devemos intuir tudo o que percebemos. Intuir é usar a sensibilidade para penetrar em algo, fundir-se com ele e tornar-se ele, por um breve instante. Quando intuímos alguma coisa, além de familiar, ela se torna parte nossa e começamos de imediato a conhecê-la. É um pouco como representar o papel das coisas que estamos observando. Além do meu corpo, minhas veias são invisíveis. Antônio Porcher.
Digamos que alguém se expanda e perceba o sofá, que o intua. Fundindo-se com o sofá, tornam-se ele por um breve instante, e reconhecendo o seu tipo próprio de consciência, fica sabendo por experiência própria que ele quer espuma nova. Então a pessoa se expande um pouco mais e percebe árvores que está do outro lado da janela. Intui a árvore e, ficando em seu lugar, vivendo sua vida por um momento, descobre que ela está sendo comprimida por uma árvore que quer mais luz. Depois se expande e percebe o ônibus na rua da cidade. Em seguida, o grupo que se encontra na prefeitura, os vales ou montanhas, e algumas horas de distância, e assim por diante. Tudo aquilo que intuímos nos revela sua natureza interior. Isso acontece por uma espécie de osmose, quando nos tornamos e ficamos com aquilo, intuindo o mundo que nos cerca, sentindo uma maior relação com tudo. Conhecendo nossa frequência original e vivendo nela, nós a definimos como referência para comparação em outras espécies de frequência. Depois que intuímos o sofá ou a árvore e experimentamos suas vibrações e pontos de vista, podemos facilmente voltar ao centro e lembrar novamente da própria frequência. Após comparar conscientemente as vibrações, a etapa seguinte era usar o estado, que está sempre mudando, do corpo e a vibração pessoal, com barômetro daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Devemos nos lembrar de que o corpo é como um diapasão, que muda facilmente de ressonância conforme o ambiente. Quando encontramos alguém muito efusivo, por exemplo, também nos animamos. O corpo registra dados com base no estado vibratório de outra pessoa. Mas quando voltamos a centrar-nos em nossa frequência original, de repente, sabemos se essa pessoa está assim porque é um gênio que teve uma grande ideia ou bipolar porque precisa de medicação. O corpo se torna um veículo para receber informações vibracionais e a frequência original nos ajuda a decifrá-las. Às vezes recebemos informações vibracionais sem perceber que estávamos observando alguma coisa. De repente, sentimos muita vontade de ligar para uma irmã e acabamos descobrindo que ela está vivendo uma crise no trabalho e precisa de sugestões. Como o corpo está sempre de sobreaviso para possíveis riscos, podemos captar vibrações negativas perdidas que não são particularmente relevantes num dado momento, mas podem causar-nos estresse indevido. Por exemplo, talvez você note que está preocupado sem nenhuma razão. Quando volta a centrar-se em sua frequência original, percebe que ficou tenso de manhã porque os motoristas no trajeto para o trabalho pareciam extraordinariamente irritados. Como esse não é um risco imediato, você pode deixar um insight de lado e relaxar. Quando trabalhamos com a sensibilidade, é importante continuarmos em sintonia com a frequência original e perguntamos uma vez ao longo do dia: o que eu estou percebendo? O que já sei a respeito disso? Essa informação é útil e apropriada para mim agora? Devemos criar o hábito de verificar, ouvir o corpo e atentar para comunicações sensoriais importantes, do mesmo modo que lemos o e-mail e jogamos fora um spam, tornando conscientes as informações vibracionais, limpando a tela e minimizamos a negatividade e as distrações desnecessárias, além de aumentar pouco a pouco a sensibilidade consciente. A sensibilidade consciente ajuda a conhecer as coisas por experiência própria. Quando renunciamos às ideias preconcebidas, voltamos a atenção e a sensibilidade para uma coisa, a intuímos e ficamos com ela, principalmente com o verdadeiro desejo de conhecê-la e apreciá-la. Um conhecimento impressionante se revela, intuindo e infundindo-se temporariamente com a vida e o ponto de vista místico de uma pessoa, um animal, uma planta, um lugar, um problema, uma situação. Vamos conhecer os segredos que cada um deles guarda
por meio de experiência direta e conhecimento direto. Intuindo uma planta, saberemos se ela precisa de água ou fertilizante, porque sentiremos que nós também precisamos de água e fertilizante. Intuindo um animal de estimação, saberemos se ele quer passear, porque nós sentimos vontade de passear. Intuindo um lugar, saberemos se ele tem água ou depósitos de minérios no subsolo, porque sentiremos esses recursos como parte do nosso corpo. Intuindo um problema, saberemos se ele naturalmente quer tomar um certo rumo, porque nós sentimos vontade de seguir um rumo sem restrições. Intuindo um amigo, saberemos se ele precisa desabafar alguma coisa para tornar a abrir o coração, porque nosso coração está apertado e nós queremos conversar. Sabemos dizer sim ou não com base enquanto nos sentimos à vontade diante de situações. Quando, prestando um pouco mais de atenção, intuímos um processo ou situação, recebemos camadas de dados acerca de como as coisas provavelmente se desenrolarão. Porque tudo contém em si toda a própria história, se nela penetramos o bastante. Intuir a vida é como fazer o dever de casa antes de pôr a mão na massa. Só depois disso é que podemos usar a mente estratégica para investigar e implementar as revelações colhidas. Ainda será preciso conferir os canhotos do talão de cheques e analisar dados, mas o raciocínio lógico e organizacional será mais usado para a implementação. Até acumular mais experiência com a sensibilidade, basta intuir um caminho nas opções triviais do dia a dia. Mesmo que em breve precisemos tomar decisões importantes ou estejamos no sentido pressionados, não nos precipitemos para não nos sobrecarregar. O primeiro passo para uma grande decisão é uma pequena decisão. Devemos perceber que queremos ovos ou aveia no café da manhã. Depois devemos sentir qual o momento certo para sair de casa para um compromisso. Em seguida, qual o telefonema que devemos dar primeiro. Façamos essas opções conscientemente, observando como o fluxo de energia quer nos direcionar e o que nos dá a sensação que mais se harmoniza com a frequência original. Quando chegarmos às opções importantes, já conseguiremos recolher os insights de que precisamos por meio da leitura das vibrações ao redor e em nosso íntimo. Mesmo que por anos nossa tentativa de atenção não pareçam dar resultado, um dia uma luz que é proporcionalmente exata a elas inundará a alma. Simon Weil. Por intermédio da experiência direta, que é sentir e perceber sem o comentário da mente, captaremos impressões que podem perceber simplistas, mas que estão carregadas de sentido. Por exemplo, suponhamos que sejamos entrevistados para 3 empregos. Qual deles é o melhor? O corpo reage à primeira entrevista sentindo frio e à segunda sentindo sonolento, mas na terceira sentindo perfume de flores e nos mostramos excepcionalmente bem articulados. Intuitivamente gostamos da terceira opção porque nos dá uma sensação de naturalidade e boas-vindas. Quando a entrevista acaba e entramos no carro, estamos um pouco tristes por deixar o local. É possível que sejam necessárias mais pesquisas, porém podemos continuar nessas impressões, o corpo não mente. É possível estar com o cliente e telepaticamente escutar a própria voz interior reclamar de não estar sendo ouvido, até de repente perceber que isso é o que o cliente está pensando. Imediatamente perguntamos: estou lhe ouvindo bem? Haverá algo que eu talvez tenha entendido mal? Descobrimos que a autoempatia, a sensação de amar a luz das pessoas e por isso sentir-se perto delas, nos ajuda a saber exatamente do que os outros precisam, antes mesmo de eles próprios o saberem. Dá para saber, sem razão nenhuma para isso, que é hora de a família mudar a dieta e os hábitos alimentares,
ou que um amigo está se sentindo só e precisa sair para se divertir um pouco. Experimente isso. Intua um objeto, máquina ou planta. 1. Escolha um objeto. Concentre-se nele. Mantenha a percepção aberta a todas as impressões desse objeto. Dê vida a esse objeto e guie-se pela curiosidade para conhecê-lo, do mesmo modo que faria com um novo amigo. Comece com o sentido da visão e examine sua aparência. Em seguida, passe para o sentido do tato. E sem chegar a tocar de fato o objeto, expanda seu corpo de luz além do físico, deixando que ele se torne um campo de energia maleável e que se parte dele vá, como uma nuvem, até o objeto e o envolva. Imagine que seus olhos estão nessa nuvem. Imagine que se aproxima muito, quase no nível molecular do objeto, para que suas partículas de luz possam entrar nas partículas de luz dele. Seu ponto de vista está bem perto da própria matéria do objeto. 2. Flua para dentro dele com a sua energia e percepção. Cumprimente a consciência do objeto e peça-lhe permissão para compartilhar seu espaço durante algum tempo, a fim de poder conhecê-lo. Ao fundir-se com ele, sensações, impressões e revelações serão transmitidas instantaneamente para o seu corpo e a sua mente. Continue relaxado e curioso. Você pode perceber impressões sobre a história, o tempo de vida, o potencial, o significado simbólico, os pontos fortes e fracos da estrutura e as necessidades desse objeto. 3. Tome nota de tudo mentalmente. Irradie uma vibração e apreço e amor pelo objeto, expressando gratidão por sua existência. Então, retire-se dele, volte imediatamente para o seu corpo e analise o que percebeu e aprendeu. Experimente isso. Intua um animal ou outra pessoa. 1. Escolha um animal ou uma pessoa, presente ou distante, e realize o mesmo processo acima, não se esquecendo de pedir-lhes permissão para compartilhar seu espaço e conhecê-lo. De uma criatura viva, você poderá receber impressões relativas à saúde, hábitos e necessidades emocionais, talentos e desejos, fluxo ou represamento de energia, padrões de raciocínio e destino dela. 2. Antes de retirar seu corpo de luz, agradeça ao corpo e à alma desse ser, irradiando gratidão e a energia do seu coração, transmitindo-lhe a ideia de que você está feliz por ele estar vivo. Volte para o seu corpo e analise o que percebeu e aprendeu. Intuir a vida cria intimidade e dedicação. Quando alguém intui a vida, aprende a dar mais importância a tudo, e tudo com que se importa lhe retribui. Ao encontrar algo que a mente rotula como não eu, como a mesa da cozinha, se não nos apressarmos a rotular como mesa da cozinha, o que a mente só na cabeça e separado dela, nós a experimentaremos diretamente com um tipo de energia que é parte de nós, porque existe em um campo pessoal. O campo pessoal é a energia sutil que há dentro e em torno do corpo físico e que contém a percepção mental, emocional e espiritual. Tudo que percebemos imediatamente se torna parte do campo pessoal e, portanto, parte de nós. Assim, se intuímos e nos fundimos com a forma do objeto, que permanecerá inominado, teremos percepções que se originam no ponto de vista dele. Sentiremos sua força vital, sua harmonia, sua beleza, seu amor, sua integridade e sua saúde. Saberemos como é ser madeira ou aço, por exemplo, ou ter 4 pernas ou quinas agudas ou arredondadas. Forjamos um vínculo com algo que antes era estranho, mesmo que se trate de um objeto ou de uma máquina. Costumo tirar regularmente um tempo para intuir e amar o meu carro, meu computador, minha máquina de lavar, meu secador, e posso jurar que minhas máquinas olham por mim e por isso raramente quebram. Elas me enviam pensamentos: por favor, limpe o filtro, preciso de uma troca de óleo,
Logo vou quebrar, portanto não me leve em sua viagem. Quando realmente estamos despertos para a vida dos nossos sentidos, quando realmente estamos vendo com os nossos olhos animais e ouvindo com os nossos ouvidos animais, nós descobrimos que nada no mundo que nos cerca é sentido diretamente como um objeto passivo ou inanimado. Cada coisa, cada entidade recebe nosso olhar com seus próprios segredos. David Abraham. Aprendendo a fundir-se conscientemente com as pessoas e as coisas, reduzimos o controle do ego e ampliamos nossa identidade. Assim que a percepção se funde com a outra coisa, deixa de haver separação e há uma mescla. Deixamos a personalidade distinta de um instante antes. Então podemos falar como uma mesa de cozinha consciente. Por fim, vamos nos sentir tão ligados à vida que, se quisermos, conseguiremos sentir os sentimentos e sensações das pessoas e pensar os pensamentos delas. Com o tempo, isso nos ensinará muitíssimo sobre o companheirismo e o consciente coletivo, que discutiremos mais detalhadamente no capítulo 10. O que aprendi com o afogamento no Japão? Essa lição de comunhão me foi demonstrada drasticamente durante uma de minhas visitas ao Japão. Eu estivera fazendo leituras detalhadas da vida para os clientes todos os dias, sem intervalo, e agora estava diante de uma faixa de pedestres. Era a hora do almoço, havia um grupo grande, umas 50 pessoas, esperando ao meu lado e ao grupo do tamanho semelhante no outro lado oposto da rua. A luz ficou verde e os dois grupos se cruzaram, com fluidez como dois grandes cardumes. Por ser a única loura na multidão, eu chamava a atenção de uma maneira sutil. Ninguém olhava diretamente para mim. As pessoas mal me tocavam, mas estavam me intuindo com curiosidade, como se minhas entranhas fossem um livro aberto. Após semanas desse tipo de invasão e por completar um contato diário e profundo com o subconsciente japonês, o qual, segundo descobri, estava cheio de ideias de autossacrifício as mais variadas, eu comecei a sentir o desgaste. Tive uma febre e me sentia subjugada. Tinha dificuldade de respirar e estava prestes a desmaiar. Já não sabia se conseguiria manter minha realidade e meu espaço pessoal. Uma noite, sozinha no quarto do hotel, me senti inundar pelas imagens das multidões, de todas as histórias, de todos os clientes que vira, e tive a sensação de estar me afogando. Uma mão saiu do chão e me puxou, numa visão que só durou alguns segundos. Senti que estava me afogando no mar de energia aquosa. Eu morri para minha velha realidade norte-americana individualista e ressuscitei numa nova realidade. Estava totalmente submersa, nadando no oceano de percepção fluida em que tudo e todos estavam interconectados. Depois vim a saber que muitas culturas asiáticas consideram isso normal. Eu podia estender-me para fora desse mar de sensação sem o deixar, como uma onda que começa a se formar e sumir de diferentes formas. Podia ser eu mesma, um cliente, uma pessoa que vira na rua ou uma árvore. Quando crescia dentro de outra pessoa, eu as conhecia como se fossem elas. Então voltava a relaxar no oceano de energia. De repente entendia a realidade japonesa de dentro dela. A partir daquele dia não me senti mais invadida, porque já não me sentia contida. Minha temperatura voltou ao normal e me senti ligada a todos os que vi e feliz por eles. Eles eram como minha família, e eu via que nessa realidade interior todos sabiam uns dos outros e cuidavam de proteger-se mutuamente, porque o sofrimento de um afetava o resto. E é por isso que os japoneses dão tanta prioridade em não ferir a sustentabilidade alheia. Todos ficam magoados quando um é ridicularizado ou não se sente à vontade. Essa experiência me mudou completamente. Ela demonstrou uma verdade sobre a interconexão humana que hoje começa a ser vivida por todo mundo, não apenas os asiáticos, e constitui uma grande parte da nossa futura realidade.
Quando você começa a usar sentidos que negligenciou, sua recompensa é ver o mundo com os olhos inteiramente novos. Barbara Sher. Confie em seu observador interior e siga o caminho da maior ressonância. Parte de um bom trabalho com a sensibilidade consciente consiste em aprender a distinguir entre o que a alma quer que percebamos e coisas que não são particularmente úteis. Dentro de cada um há uma força. Podemos chamá-la de observador interior, revelador, Espírito Santo. Existem muitos nomes para ela. É a força da alma que orienta a atenção para perceber coisas que nos ajudem a aprender lições de vida e a nos expressar com autenticidade. Eu conheço minha irmã. Nós crescemos na mesma casa, com os mesmos pais. Mas nossa lembrança das experiências da infância me faz rir dos mundos tão diferentes que nós aparentemente ocupamos. É óbvio que nossos observadores interiores nos faziam perceber coisas inteiramente opostas. Ela achava que a política de nossa mãe em relação à comida, que consistia em fazer-nos comer pelo menos um pouco ou uma porção para não fazer desfeita de cada tipo de alimento que tivéssemos no prato, era problemática, ao passo que eu considerava justa. Minha irmã hoje é uma nutricionista doutorada e eu como praticamente qualquer coisa. Podemos confiar em nosso observador interior e na sequência de coisas que ela nos faz notar. O segredo é aprofundar o envolvimento com aquilo que percebemos, perguntando a ele: por que estou notando essa pessoa? O que devo fazer com essa percepção? Talvez, enquanto está no aeroporto, você perceba uma pessoa que tem uma deficiência. Por quê? Ela pode estar demonstrando um tipo de coragem que não deve aplicar na sua vida. Também podemos negociar com nosso observador interior. Se estiver preocupado com a possibilidade de um acidente de carro, por exemplo, em vez de viver num estado paranoico, peça-lhe: se houver risco real de um acidente iminente, por favor, me conscientize dele para que eu possa evitá-lo. Se houver outra ameaça que não forem importantes para mim, não me informe a respeito delas. Só preciso das informações com as quais puder fazer alguma coisa. O segredo, então, é relaxar e confiar em sua sensibilidade consciente e seu observador interior. Ao nos conduzir por meio da sensibilidade e da vibração, devemos escolher pessoas e oportunidades que nos pareçam muito acolhedoras e ressoem em harmonia com a nossa frequência original. É possível distinguir pessoas, oportunidades, lugares e respostas que façam conosco uma bela música. Algumas pessoas e situações podem ressoar no mesmo tom que nossa frequência original, digamos Dó central, e outras podem estar em oitavas acima ou abaixo dessas, digamos Dó alto ou Dó baixo. Outras podem ressoar em Dó central, mas ter um timbre diferente. Um violino tocado em Dó central não soa igual a uma tuba tocada no mesmo tom, mas os dois podem soar maravilhosamente bem juntos. Quando encontramos pessoas, ideias e oportunidades que sejam dissonantes da nossa frequência original, não devemos nos envolver com elas. Ou, se não pudermos evitar, que seja o mais perifericamente possível. Todos percebemos. Somos uma percepção. Não somos objetos. Não temos solidez alguma. Somos ilimitados. Dom Juan Carlos Castanheda. À medida que pensar em desenvolver com novas pessoas e experiência, vale a pena considerar estes testes da realidade. Pergunte-se: 1. Essa opção está na mesma sintonia que eu? Ela está uma oitava acima ou abaixo da sua frequência original? Ela está em harmonia comigo? 2. Enquanto imagino a possível interação, existe cooperação, comunicação fácil, apoio e benefício mútuos? O fluxo é natural? Sinto-me melhor por causa do meu envolvimento?
Essa opção me ajuda a ser ainda mais sensível, empático e perceptivo, ou terei de ficar atento para não me fechar? 3. Será preciso que eu eduque, apoie, converta, lute ou faça mais do que me cabe para que essa opção tenha sucesso? Terei que sacrificar-me de algum modo? 4. O que eu aprenderia contribuindo com o meu desenvolvimento e deixando-me afetar por ele? Não há nada de errado em dizer não a ofertas tentadoras. Quanto menos nos envolvemos com vibrações dissonantes, ainda que elas sejam apenas um pouco dissonantes, mais energia e criatividade autêntica teremos. Talvez antes tenhamos conseguido suportar um emprego que nos esgota, mas agora teremos a sensação de sufocamento. Devemos definir o próprio tom, convidando as pessoas a juntar-se a nós numa frequência mais alta. Estará contribuindo para dar mais credibilidade ao modo de ser da nova era da intuição. Atualize sua realidade para que corresponda à sua frequência original. Aprendemos a manter uma vibração pessoal em sintonia com nossa frequência original, reiterando a opção de nos sentir como gostamos. Agora, enquanto nos expandimos para abarcar mais do mundo, ainda mantendo a frequência original, perceberemos muitas situações que parecem pré-históricas e chatas, processos lentos que se arrastam e pessoas que não avançam tanto. Talvez nos sintamos fora de sincronia com o modo como as coisas sempre foram, ou com amigos, familiares, parceiros, clientes ou sócios, deixando de entrar em ressonância com elas. Talvez nos cansemos da maneira primitiva, inconsciente ou inescrupulosa que as pessoas têm de fazer as coisas. Não faz muito, 2 empresárias, ambas espiritualmente sábias e experientes, contaram-me histórias parecidas. Uma está encarregada de um projeto ecológico de urbanização imobiliária, levantando financiamentos imensos, administrando sócios emocionalmente imprevisíveis e resolvendo problemas intermináveis com os proprietários da cidade e vizinhos, enquanto faz de tudo para não sucumbir à pressão para abandonar a visão espiritual original do projeto por conveniência. Houve ondas de sucesso seguidas por revés. No momento, ela está diante da perspectiva de um novo sócio capitalista que está forçando sua saída do projeto, basicamente roubando-a de que tem a visão que lhe serviu de base. Apesar da prática de permanecer em sua frequência original, ela está à beira da falência, com o corpo esgotado pelo excesso de adrenalina e diante do ponto da virada, quando terá de entregar-se e voltar a concentrar-se mais uma vez. A outra empresária entrou num processo semelhante com a empresa que tinha. Quando o mercado desandou, a empresa não pôde pagar as contas. Todos ficaram furiosos com ela, que engordou, ficou deprimida e ficou preocupada. E foi procurar um advogado especializado em falências. Então, um belo dia, ocorreu-lhe que, bem que poderia parar de se preocupar, afinal, de que estava adiantando. Pouco depois, um dos seus produtos caiu no interesse do público e vendeu bem nacional e internacionalmente. A maré virou. Ela se entregara a entrar novamente em contato com a sua frequência original, e a vida começou a reaparecer de uma forma nova e mais encantadora. Então, recobrou a saúde, perdeu peso e pagou suas dívidas, e sua pequena empresa foi comprada por uma empresa famosa. Ali, ela está à frente de uma divisão própria e tem liberdade para produzir as coisas que mais quiser. Agora, sua intuição está mais aguçada do que nunca. Ela detectou o potencial do outro produto, que teve ainda mais sucesso que o primeiro. Então, os novos sócios maquinaram uma jogada para ficar com o produto e retirá-la dos lucros futuros. Essas 2 mulheres estão aprendendo uma lição parecida. Ambas se dedicaram a empreendimentos ambiciosos que as inspiravam espiritualmente. Ambas haviam decidido, talvez inconscientemente, expandir-se depressa, e para atingir esse fim optaram por associar-se a gente que ganhava dinheiro por meio do glamour.
da celebridade e da arte de aparentar ser melhor do que os outros. Criando a partir de sua frequência original, elas viveram momentos em que os resultados foram mágicos. Então, escolhendo sócios cuja vibração, na verdade, eram bem mais baixa que a delas. Puderam ver com o medo e o ego a antiga realidade. Pode arruinar uma coisa boa. As duas agora precisam restabelecer sua frequência original e escolher sócios e oportunidades que ressoam em harmonia com elas. Elas estão num processo de arrumação da frequência. A voz de nosso eu original muitas vezes é abafada, subjugada e até sufocada pelas vozes das expectativas alheias. A língua do eu original é a do coração. Julia Cameron. Encha seu mundo de sua frequência original. Talvez estejamos num ponto semelhante, em que fazemos experiências com as vibrações e observamos seu efeito sobre a vida e o sucesso. Já podemos ter constatado os resultados mágicos que essa frequência original pode criar e os obstáculos e fracassos que as oportunidades e os relacionamentos dissonantes podem precipitar. Talvez agora precisemos deixar que essa frequência seja a base de tudo na vida, de saber que a realidade pode ser fluida e cheia de alegria em todas as áreas. Enquanto não aceitarmos a harmonia como um modo de vida, ainda continuaremos atraindo gente que questione ou negue nossa realidade. Enquanto ficarmos parcialmente limpos e parcialmente entregues a velhos hábitos emocionais prejudiciais, a vida terá uma mistura de pessoas de antiga realidade, baseando no medo, e da nova realidade, baseada na alma. Talvez você esteja num ponto semelhante ao de Cameron, do capítulo anterior, quando dedicou a situações mais energia do que o necessário. Ou talvez tenha aguentado pessoas difíceis, estabilizando-os com a sua energia e tentando manter-se estável para poder fazer tudo de novo no dia seguinte. À medida que sentir sua capacidade se expandir e perceber que não precisa sacrificar nenhuma parte da sua expressão pessoal pelo sucesso, verá que pode imaginar entrar em consonância com o tom do seu diapasão e irradiar a vibração de sua frequência original por todo o campo que o cerca, para que ele seja a frequência que organiza o seu mundo. Quanto mais acreditar que isso é possível e pode tornar-se realidade, mais você verá as pessoas e situações de sua vida entrarem em ressonância com sua frequência original. E então a vida milagrosamente melhora. Você logo verá que não precisa baixar sua própria vibração para estar no mundo. É igualmente fácil criar uma realidade bem-sucedida com a frequência original e ter amigos e colegas que o compreendem e apoiem. Experimente isso. Intua um local energizado. Usando sua sensibilidade consciente para encontrar lugares cuja energia ressoe conforme sua frequência original, você poderá maximizar seu nível de energia e saúde, aumentar sua lucidez e até acelerar seu crescimento. 1. Centre-se e acalme o seu corpo. Comece onde quer que seja, em casa, no jardim, no escritório, no mercado ou numa trilha. Sinta a energia inerente ao ponto em que pisa. Ela vem diretamente do centro da terra, para dentro dos seus pés. E seu corpo enche o espaço ao seu redor. Agora, mexa-se lentamente, explorando esse espaço. Deixe que seu corpo encontre um lugar onde queira parar. Sinta a energia dele. O que é que ele tem de interessante? 2. Deixe que seu corpo se mova novamente e pare. Sinta a energia. Continue fazendo isso até chegar ao ponto mais magnético, a energia mais alta que puder encontrar. Sinta a diferença entre esses lugares e os demais. Inspire toda a energia desse lugar que seu corpo desejar e transmita seu amor à terra e a ele. 3. Experimente isso num restaurante para saber onde se sentar ou quando estiver ao ar livre na natureza,
arrumando os móveis ou plantando um jardim. Onde quer caminhar? Onde cada acessório ou planta quer ficar? Descubra o local de sua casa que transmite a quietude mais profunda e use-o para meditar. Encontre uma árvore antiga, especial, que o ajude a pensar com clareza quando você se encosta nela. Use os 3 níveis do seu cérebro para refinar sua sensibilidade. Conforme indica o diagrama a seguir, observe a figura, o cérebro tem 3 níveis, cada um dos quais tem uma percepção distinta. Eles são como uma escala ou escada de percepção que se pode subir e descer. A parte superior, o neocórtex, com seus hemisférios esquerdo e direito, processa a percepção abstrata e conceitual. O hemisfério esquerdo rege o raciocínio analítico e a linguagem, e o direito coordena o reconhecimento de padrões, a intuição e a criatividade. O mesencéfalo, o nível da percepção sensorial, ajuda-nos a sentir-nos ligados ao mundo por meio de semelhança e do afeto. A parte inferior, o cérebro reptiliano, volta-se para a sobrevivência e percebe por meio de reações instintivas de atração, repulsa e lutar ou fugir. Ele é responsável pela movimentação e pela experiência direta. Já que os dados do corpo são transmitidos pela coluna, o cérebro reptiliano é o ponto em que as informações primeiro se tornam conscientes. Elas então assumem uma dimensão extra no mesencéfalo, quando os sentidos as amplificam e repassam para a parte superior do cérebro, onde ganham sentido e tradução na linguagem e se tornam parte de um padrão mais amplo de conhecimento. Se tiver sempre em mente a imagem da escada, você conseguirá subir e descer os degraus com fluência, passando facilmente da sensibilidade corporal à intuição e ao sentido e reconhecimento de padrões. Para enfatizar a sensibilidade, descemos a escada rumo ao saber do corpo. Para enfatizar as percepções abstratas, subimos. Se passarmos o dia inteiro trabalhando com o hemisfério esquerdo, podemos ficar saturados de palavras e ondas beta, o que pode trazer estresse e nervosismo. Se imaginarmos que vamos para o hemisfério direito e descemos para o mesencéfalo, onde vivenciamos a intuição, os sentimentos, as semelhanças e o afeto, conseguiremos passar as ondas alfa e teta, que são mais lentas, e aliviar a tensão. Lembremos que as ondas delta ocorrem principalmente durante o sono profundo. Se descermos ainda mais até o cérebro reptiliano, onde são vividos os instintos e há uma relação direta com o ambiente, conseguiremos afastar qualquer possível resquício de estresse. Descendo pelo cérebro, entrando mais profundo no corpo e nos acalmamos. Quando estamos calmos e estabilizados, é mais fácil sentir a existência de uma frequência original em todos os níveis do cérebro e do corpo. Tipos de sensibilidade dos 3 níveis do cérebro. Observe a imagem. Para ativar a sensibilidade mais sutil, convém fechar os olhos e manter-se baixo do sentido da visão, já que a visão e sua contraparte interior, a clarevidência, estão estreitamente relacionadas ao neocórtex e nos transporta quase instantaneamente para a linguagem, o sentido e os conceitos. Para desenvolver a sensibilidade, devemos permanecer em fusão com o corpo. Experimentemos ouvir os sons dentro de nós e ao redor, perto e longe, baixo e alto. Então, façamos uma transição sutil que nos permita ouvir os sons que estão baixo dos sons audíveis. Talvez escutemos mensagens dos órgãos, a voz de um amigo ou as plantas. É preciso ter cuidado para não derivar por tangentes, já que a clarevidência está vinculada à voz interior e pode nos levar a um excesso de comunicação intrapessoal e de volta à parte superior do cérebro.
Remedia-se o problema descendo abaixo do som, numa transição para a percepção tátil. De olhos fechados, sintamos o que há ao redor e dentro de nós com base na temperatura e nas texturas. Talvez seja possível sentir que a cabeça está mais quente que os pés, que há diferença de temperatura no ar ou que o tecido tem pequenos nós. Passemos ao sentido interior do tato, a claressência, e recebamos impressões. A energia tem uma textura? Como é a energia do ambiente em que estamos? Estagnada, elétrica ou acolhedora? Agora experimentemos juntar os sentidos da audição e do tato. Procuremos sentir a impressão física que o tic-tac do relógio ou a campainha do telefone causam no corpo. Ainda de olhos fechados, vamos detectar os odores em volta. Quanto mais tranquilo estivermos, mais odores sutis perceberemos, como o de uma folha fria de papel em branco e o de outra que acaba de sair de uma impressora aquecida. Usando o sentido interior do olfato, é possível receber impressões sobre o cheiro da saúde do corpo ou da possível solução para um problema. O mesmo pode ser feito com o paladar, sentindo que uma situação é doce ou amarga, por exemplo. Estou convencido de que há correntes universais de pensamento divino vibrando no éter em toda parte e de que qualquer um que consiga sentir essas vibrações se inspira. Richard Wagner. Sintonizando as percepções sutis e descendo a escala em direção aos sentidos instintivos, desenvolvemos a sensibilidade consciente. A sensibilidade nos traz informações sobre outros corpos, objetos, lugares, acontecimentos, tendências, épocas e processos, inclusive os do futuro próximo. É possível de repente entender a natureza de coisas como feridas emocionais e cura, motivações, padrões, complexos de pensamento por trás de comportamentos e resultados, e por fim, também os estados emocionais iluminados, como o êxtase, o regozijo e a felicidade, e o funcionamento da dimensão superior da percepção. Experimente isso, intua investimentos financeiros. Caso esteja pensando em comprar ou vender ações e fundos mútuos ou fazer outros investimentos, pegue um papel e faça uma lista com suas opções. Sente-se em silêncio e olhe para ela. Concentre-se no primeiro item. Você deve vender ou manter esse fundo mútuo? Intua-o com seu sentido expandido do tato. Que impressões você recebe? A vibração é alta, irregular ou dá a impressão de solidez e realidade a longo prazo? Você sente uma ferroada, uma picada ou alguma sensação de afundamento ou vazio? Essa opção o torna feliz, apático, receoso, contraído, entusiasmado ou inconsciente. É possível, inclusive, fundir-se inteiramente com o fundo mútuo, tornar-se ele e falar como ele, transmitindo a si mesmo uma mensagem. Anote suas impressões ao lado dessa opção. Passe a opção seguinte e faça assim com todas. Quando acabar, procure fazer algumas pesquisas, ouvir o que os outros estão dizendo e verificar se há alguma base para suas percepções. Então, tome uma posição. Quando antes você souber, mais a sua sensibilidade lhe servirá. Quanto tempo leva para reconhecer informações não verbais transmitidas por vibrações? Quanto antes registrarmos e decifrarmos uma impressão, mais conscientemente sensível nos tornaremos. Você poderá começar conscientizando-se de coisas que de fato percebe como rapidez e facilidade. Como a maioria das pessoas, você é mais sensível ao que considera importante ou fascinante. Se os medos e preocupações predominarem, é possível ser hiperalerta
a tudo que ameaçar o bem-estar físico, a segurança financeira ou o casamento. Por outro lado, se assumirmos um compromisso com o crescimento, talvez percebamos coisas positivas que nos ajudem a expandir-nos, como uma frase que amplia a compreensão, uma necessidade urgente de tomar um pouco de sol ou um novo tema de estudo que leve a uma maior exploração. Em seguida, você poderia estimular sua curiosidade para saber o que o seu corpo está captando durante o dia, em que impressões ou informações sutis você está baseando muitas de suas decisões de conduta mais rápidas. Por que você de repente parou o trabalho e resolveu sair para cumprir algumas tarefas? Por que retornou uma ligação antes de outra? Por que foi ríspido com alguém que normalmente trata com gentileza? Por último, veja se consegue ampliar sua sensibilidade para conscientizar-se de variáveis ou forças ocultas que podem afetar você ou seus entes queridos. Percebendo aquilo que você está percebendo, você simplificará o circuito que vai da informação à ação apropriada. Quando o corpo capta as informações não verbais do ambiente, como vibração, essa vibração se intensificará se não a reconhecermos conscientemente e não agirmos com base nela. Há momentos em que ficamos temporariamente insensíveis por estar demais no lado esquerdo do cérebro, adotar um tipo de foco por muito tempo ou estar fora do corpo. Mas a alma está falando conosco, e se a informação for importante, não vai parar de pressionar até que recebemos a mensagem. Digamos que alguém fique tenso no trabalho e ao chegar em casa esteja de mau humor. Talvez tenha passado por cima dos primeiros sinais que lhe indicavam que não pode render muito com uma carga de trabalho descomunal ou que ficar tempo demais sobre luz fluorescente não é saudável. Já que não entendeu imediatamente a mensagem nem fez nada para aliviar as preocupações do corpo, a pressão foi crescendo até chegar à beira de uma enxaqueca. Quando não registramos as primeiras pequenas ondas de expansão e contração, as informações vão se tornando mais agudas e insistentes. A princípio, o corpo sussurra, depois limpa a garganta, bate a porta, esmurra feito louco e, por fim, liga a luz vermelha de emergência e a sirene. Pequenas contrações vão se transformando gradualmente em tensões, dores crônicas, doenças e paralisias até que finalmente ocorrem traumas e acidentes. Sob cada dor e cada trauma, há uma mensagem não escutada da alma e do corpo. Portanto, captar logo as informações sutis por meio da sensibilidade consciente pode poupar-lhe muito sofrimento e preocupação. Experimente isso. O que você tem mais e menos sensibilidade? Conscientizar-se das seguintes categorias de experiência pode ajudá-lo a ser mais conscientemente sensível ao que você está sentindo. Liste as coisas que o tiram do sério, aquelas que o deixam descontrolado. Liste coisas que o amedrontam profundamente, produzindo ansiedade. Liste coisas que quer aprender e que pode encontrar personificadas em outras pessoas. Liste coisas que as pessoas notam ou sentem, às quais você aparentemente é insensível. Liste maneiras pelas quais você associa seus 5 sentidos a sensações de prazer e beleza. Diga quanto tempo você leva para perceber as tensões, dores ou pequenos males do seu corpo. A que você é sensível no ambiente? Luz, umidade, cor, alimentos, feiura, temperatura, ruído, altitude, etc. Diga como você poderia perceber as informações não verbais do ambiente com mais antecedência. Quais de seus sentidos são os que mais predominam? Quais você gostaria de desenvolver mais?
A vibração sutil dos sinais de verdade e ansiedade. Você é extremamente sensível à verdade e à mentira, à segurança e ao perigo. Quando uma informação é registrada em seu cérebro reptiliano, assume duas formas, sim e não. Você reconhece essas pistas por meio de sensações instintivas de expansão ou contração, de energia que circula ou não circula. Devemos tomar cuidado para não descartar essas sensações como meras idiossincronias do corpo. Elas constituem um sistema todo particular de discernimento, de sensibilidade consciente. Quando consideramos uma ação ou opção como apropriada, segura, verdadeira e legítima, a energia que se faz sentir é expansiva. Talvez sintamos a energia aumentar, tornando-se ativa ou vital, ou talvez sintamos calor, vertigem, entusiasmo e nervosismo. Essas reações são sinais de verdade, que podemos ser sentidos em várias partes do corpo. Algumas pessoas têm uma sensação de calor que se espalha pelo peito. Outras sentem a energia borbulhar da parte inferior do diafragma para o peito, a garganta e os olhos, que podem encher-se de lágrimas. Outras tantas sentem o sangue correr para o pescoço e o rosto, fazendo-as corar, ou a energia subir pela coluna ou descer pelos braços, dando-lhes arrepios elétricos. E outras ainda relatam estalos e sons ocos, como se alguma coisa se alinhasse e voltasse ao seu devido lugar. Quando consideramos uma ação ou opção como insegura, imprópria, falsa e injusta, recebemos um sinal de ansiedade. É possível que sintamos a energia cair, fugir, tornando-se mais sombria ou contrair-se. Talvez sintamos frio ou um vazio na boca do estômago. Talvez repugnância, peso, depressão ou um sentimento de estar petrificado. Em vez de corar, podemos ficar lívidos ou sentindo cinzentos ou azuis. Talvez alguém sinta dor ou tenha literalmente uma experiência de arrepiar os cabelos. Entre os sinais mais comuns de ansiedade estão náuseas, ou dor no estômago, dor no pescoço, aperto no peito, dor de cabeça e uma sensação como um nó ou um soco no plexo solar. Um de meus alunos fez um exercício para utilizar conjuntamente o olfato e os sinais de verdade e ansiedade para resolver um problema. Ele tinha 3 possibilidades. Quando imaginava cada solução e o odor que poderia ter, a primeira cheirava a bife grelhado, a segunda a terra e a terceira a laranja cortada. Por qual delas sentia mais atração? Ele disse que o seu corpo gostava de todas elas. Quando lhe pedi para sentir-se nos estados emocionais ou o tipo de energia que cada uma poderia promover, ele preferiu imediatamente a possibilidade que cheirava a laranja, porque gostava da animada sensação do movimento que lhe transmitia. As outras 2 pareciam-lhe bem, porém entediantes. Se alguém entrar numa casa e tiver um arrepio que não tenha relação com a temperatura do ambiente, o que isso pode significar? Talvez tenha havido um falecimento recente nessa casa, talvez ela seja mal assombrada, seus ocupantes podem ter tido uma discussão feia, pode-se estar prestes a ter um azar ou dissabor por causa da aparência nela, ou talvez ela lembre uma experiência negativa do passado que precisa ser entendida e depurada. Se o coração dispara quando somos apresentados a alguém que pode vir a ser um sócio no trabalho, isso significa que encontramos uma alma gêmea, o que devemos, por preocupação, perscrutar a frequência original para ver se essa pessoa não é um perigo oculto. Se alguém precisa dar um telefonema, mas fica adiando o momento de pegar o telefone, quer dizer que há alguma coisa na relação com a pessoa que deve ser esclarecida ou que falta algum dado que poderia mudar aquilo que será dito? Esse é o tipo de coisa a que devemos prestar atenção e a cuja decodificação devemos nos dedicar. Você está na beira da praia e vê que as ondas jogaram a areia no chapéu velho, uma caixa velha, um sapato e um peixe morto. Você diz:
Acaso? Bobagem! A mente chinesa pergunta: o que significa o fato dessas coisas estarem juntas? Carl Jung. É possível aplicar a sensibilidade ao trabalho. David, que é consultor administrativo e recrutador de RH na região de São Francisco, diz que quando começou a incluir o recrutamento em sua prática de consultoria, disseram-lhe que teria de telefonar para pelo menos 50 desconhecidos por dia. Só que ele estava começando a praticar uma filosofia segundo a qual tudo na vida é interrelacionado e cooperativo, de modo que quando iniciou sua nova prática, David virou sua mesa em direção ao leste para poder sentir a maior parte dos Estados Unidos. Toda manhã ele se sentava à sua mesa, fechava os olhos e conectava-se a todo o país. Ele visualizava e sentia milhares de pontos luminosos salpicando a terra, espalhados ao longo de todo o percurso em direção à costa leste. Cada ponto luminoso era uma pessoa ligada por um fio de luz a ele, sentado à sua mesa. Em seguida, ele revia as listagens de empregos para sentir quais os tipos de pessoas que precisava. Então, alegremente, enviava os pedidos pelas linhas de luz, como se estivesse fazendo soar uma sineta para convidar as pessoas a virem. Ele via que certos pontos luminosos iam inchando e ficando maiores. Aí abandonava a imagem e, satisfeito, voltava-se para sua lista de chamadas a fazer. O nome que primeiro soltasse da página para seu campo de visão era o que ele chamava. Em pouco tempo, David estava tendo um sucesso fenomenal. Os colegas não entendiam por que ele tinha tanta sorte. Em vez de 50 telefonemas por dia, ele fazia 10. Só que eram os 10 telefonemas certos. A maioria dos cargos preenchidos por ele se compunham de gente ligada do nada ou de sugestões. Seus clientes gostavam de sua naturalidade e da facilidade com que as coisas aconteciam quando ele estava envolvido. Vários dentre os meus clientes, que são CEOs e empresários bem-sucedidos, contam histórias semelhantes de utilização de métodos heterodoxos baseados na sensibilidade. Peter, que chegara a um alto cargo na administração de uma firma de investimentos, disse-me que quando assumiu um departamento enorme, ganhou uma sala toda de vidro, na qual não conseguia ficar. Ela o isolava dos outros, e a única maneira que ele tinha de saber que estratégias criar e implementar era andando e falando com as pessoas. Muitas vezes, ele só conversava sobre as famílias ou os planos que as pessoas tinham para as férias. Ele percebeu que seu corpo captava informações que não eram verbalizadas. Esse conhecimento se fundia numa visão geral, e quando voltava para sua cela, os planos surgiam sem esforço. Ele se sentia à vontade em seu papel, contanto que pudesse passear. O corpo é um barômetro do que está acontecendo ao redor. Já perdi a conta do número de vezes que isso aconteceu. Sintonizo meu corpo para ver o que está vivenciando, tentando recapturar um movimento de consciência e energia para poder escrever a respeito em minha circular ou contar uma aula. Posso estar sentindo frustrações e pânico ou ondas de alívio inexplicável. Posso perceber que avancei para um novo nível de percepção. Quando falo dessas percepções, recebo um monte de respostas, muito mais do que as estatísticas provavelmente preveriam, dizendo: a mesma coisa aconteceu comigo. Uma empresária que conheço entrou no escritório de sua firma um dia, sentou na sua mesa e sentiu que alguma coisa vaga a incomodava. Ela permaneceu com a sensação algum tempo e deixou aflorar. O que lhe veio não era uma boa notícia, mas foi útil. Ela percebeu que seus funcionários estavam entediados. Que horror! Ela havia criado uma empresa e condições de trabalho que não motivavam as pessoas a dar o melhor de si. O que poderia fazer? Ela continuou mais um pouco com a sensação e teve outra revelação. Ela mesma estava entediada. As repercussões dessa constatação a deixaram impressionada.
Era incrível que ela, sua empresa e seus empregados estivessem tão estreitamente ligados que uma mudança em sua atitude afetasse, como uma onda, todo o local. Em momentos assim, nos perguntamos: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que num nível vibracional telepático, seu tédio contagiava os empregados ou estes estavam irradiando uma energia que afetava? Ou será que todo o sistema estava reagindo ao mesmo tempo a mudanças de energia no ambiente? A resposta é D, todas as alternativas acima. Cuide de seu corpo com fidelidade constante. A alma só tem esses olhos para ver, e se eles estiverem embaçados, todo mundo se obnubilará. Johann Wolfgang. Philip foi casado há algum tempo com uma mulher que tinha um problema com raiva e costumava descarregar nele pelos motivos mais bobos. No início do relacionamento, os ataques de fúria dela o pegavam de surpresa e ele sentiu o peito e o plexo solar se contraírem de repente, como se tivesse recebido um golpe de verdade. Ele tentava deixar passar, esperar que a tempestade amenizasse e não pagar na mesma moeda, mas seu corpo não conseguia reagir sem dor. Depois de um ano disso, ele notou que seu corpo começava a dar sinais da ansiedade e nervosismo, logo antes de uma das violentas explosões dela. Era quase como se o corpo sentisse o cheiro do ozônio que se acumulava no ambiente a seu redor ou captasse um tipo de tensão extremamente sutil. E assim, o corpo de Philip tornou-se um barômetro confiável do clima emocional instável do relacionamento, prevendo com exatidão, muitas vezes com horas de antecedência, o início do ciclo de raiva da mulher. O corpo pode saber coisas em outros tempos e espaços. Experiências assim não são nem um pouco raras. As pessoas costumam dizer em relação a uma crise, a morte de uma pessoa querida, ou mesmo a uma reviravolta feliz: eu sabia, senti que isso ia acontecer. Seu corpo registra informações, não apenas seus relacionamentos e o ambiente imediato, como também sobre o que está por acontecer, pois as ondas de vibração trazem constantemente dados sutis. Talvez as entidades quânticas do padrão de conhecimento de um acontecimento distante ou futuro se dissolvam em ondas e reapareçam em nosso corpo como impressões quando se tornam partículas novamente, ignorando por completo tempo e espaço. No campo unificado, a distância não importa, o tempo não conta. O conhecimento é imediato e está em toda parte ao mesmo tempo. Pensemos no corpo como a lente mais importante do universo para nós. Meu corpo é a lente mais importante do universo para mim. O que acontece no campo maior que diz respeito aos interesses da alma é filtrado pelo campo pessoal e ganha foco na lente do corpo, onde pode ser reconhecido conscientemente, como se estivéssemos olhando para uma bola de cristal. Esse processo se intensifica e se acelera 100 vezes mais quando intencionalmente buscamos insights ou orientações. É fácil receber impressões de realidades ressonantes. Se eu me sobrepuser a você porque compartilhamos lições de vida e consequências de crescimento semelhantes, nossas realidades estarão em ressonância. Será fácil conhecer você pelo que eu estou pensando e as emoções e anseios que você sente pelo que eu estou sentindo. Temos um campo energético comum, de modo bastante análogo. Você verá que as pessoas que compartilham de um ambiente físico muitas vezes têm lições semelhantes. As pessoas que trabalham numa empresa que exige bons funcionários, muitas horas extras, estão de algum modo diante do problema do autossacrifício. As pessoas que vivem num país controlado por um ditador estão de algum modo tendo que aprender sua própria autoridade e autenticidade. Podemos entender as tendências políticas do nosso país? Olhemos para o que está acontecendo em nossa energia, nas emoções e pensamentos. Quais são os nossos problemas? Qual o máximo a que chegamos em crescimento? As realidades imaginadas também são ressonantes ou dissonantes.
e seu corpo lhe dirá precisamente se um possível futuro é viável ou não. Queremos saber como seria trabalhar com um novo sócio ou investir em um imóvel? O corpo terá uma reação imediata à realidade futura que imaginarmos. Queremos saber como o processo transcorrerá? Basta imaginá-lo em seu corpo. Lerá o padrão do fluxo geral dos acontecimentos, expandindo-se e contraindo-se conforme os prováveis avanços e obstáculos. Experimente isso. Intua as vibrações dissonantes ou ressonantes. 1. Selecione 3 pessoas que você conhece. Imagine que o corpo de cada uma está irradiando uma vibração pessoal para o seu corpo. Quando encontra a sua e começa a passar através de você, essa vibração entra facilmente em sincronia com a sua ou não? Ela está de algum modo apagada? Imagine sua vibração pessoal, concentrada em sua frequência original, se irradiando em direção a elas e perpassando-as. Ela ressoa facilmente? A pessoa se adapta para harmonizar-se com você? Ou há alguma dissonância, mesmo que pequena? Agora experimente fazer a mesma coisa com um amigo querido e sinta a diferença. 2. Pense em 3 lugares nos quais você gostaria de passar as férias. Imagine seu corpo em cada experiência. Percruste os sinais e as vibrações dele para descobrir quando ele entra em ressonância ou dissonância com cada um desses lugares. 3. Pense em 3 tarefas que você precisa fazer. Imagine seu corpo fazendo cada uma. Prescrute em seu corpo qual a tarefa que tem mais ressonância, seja por corresponder à sua frequência original, por estar na lista de urgência do universo ou por oferecer-lhe aquilo que você primeiro precisa. Classifique-as conforme a prioridade do seu corpo. Experimente isso. Descreva as sensações sutis. Descreva as seguintes sensações sutis ou diga como e onde as reconhece em seu corpo. Como você se sente quando alguma coisa está tentando dar-se a conhecer? Como você se sente quando passa por cima de uma intuição? Como você se sente quando passa de uma visão pessoal a uma visão de mundo coletiva? Como você se sente quando alguma coisa está prestes a dar errado? Como você se sente quando alguma coisa está prestes a dar muito certo? Como você se sente quando está captando informações do corpo de outra pessoa? Como você se sente quando reconhece em algo um sinal ou símbolo de alguma coisa? Como você se sente quando está recebendo uma onda de energia que contém dados? Algumas dicas para tornar-se mais conscientemente sensível. Quando se trabalha com energia e percepção, conhecer mais alguns dos princípios essenciais da frequência pode ajudá-lo a decifrar os dados codificados nas ondas e vibrações. 1. Há um bom uso da vontade quando se intui algo. Quando expandir sua atenção pelo campo à sua volta para conhecer com a sensibilidade, não force nada. Simplesmente permaneça aberto, maleável, curioso e expansivo. Receba tudo o que quiser vir. Atente para o que seu observador interior quiser lhe mostrar. Sua tarefa é expandir-se e deixar-se impressionar. Se você olhar nos olhos de alguém, por exemplo, não force sua entrada, senão acabará não vendo nada. Deixe que seus olhos fiquem relaxados e perceptivos, pois assim receberá um fluxo contínuo de informações. 2. Há uma diferença entre intuir indo até alguma coisa e intuir incluindo alguma coisa. Se sua visão de mundo se basear na separação, você perceberá que está indo até outra pessoa, ideia, acontecimento ou processo para intuí-lo, e terá uma imagem linear dessa conexão. Você está vencendo uma distância, e isso existe força de vontade, além de promover a ideia de que precisa deixar seu próprio centro para encontrar o que quer.
Quando faz isso, você precisa recentrar-se após cada incursão. Caso se flagre conhecendo as coisas desse modo, não deixe de voltar a si mesmo e de se perguntar: o que eu penso disso? Isso funciona para mim? Qual é a minha versão disso? Se não voltar a seu próprio centro, você pode sair por uma tangente, ficar vivendo na realidade do outro ou sentir-se esgotado. Lembre-se que você sempre está no centro do seu campo pessoal e que pode simplesmente expandir esse campo de percepção para incluir a coisa que deseja entender. Se você nunca precisa sair da sua casa, nem de sua frequência original, seu campo sentirá por você. Assim será mais fácil difundir-se com aquilo que deseja entender, senti-lo como um aspecto de si mesmo, manter o coração aberto e conhecer por comunhão consciente. 3. É um erro achar que só você sente uma determinada coisa. Quando você divide com todos a responsabilidade por conhecer as coisas, surgem do campo respostas e perguntas magicamente quando você precisa delas. Você verá que todos são mensageiros do grande Eu único e unificado. Todos os corpos, inclusive os dos animais, pássaros, insetos e plantas, podem transmitir informações vibracionais. 4. Você recebe aquilo que precisa saber para fazer o que precisa fazer no momento presente. Há boas razões para que você talvez não consiga ir muito longe em uma intuição do futuro. Você percebe o que é importante e as coisas são importantes porque você está aprendendo uma lição relacionada às percepções. Você recebe informações à medida que precisa delas. Assim que usa as informações e integra a experiência que elas se destinam a proporcionar, você magnetiza a ideia e a experiência seguintes. Talvez você não consiga conhecer o que jaz muito adiante, ou talvez suas intuições sobre o futuro se revelem imprecisas por estar ignorando uma percepção importante bem debaixo do seu nariz. Você terá uma visão mais ampla se integrar e usar percepções que se enfileiram, como aviões que aguardam a ordem de pousar. 5. A sensibilidade se fortalece com confiança e validação. Se entrar em acordo com a sua alma e seu corpo para confiar nas informações sutis trazidas pelas vibrações, para perceber pistas que indiquem que há uma mensagem aguardando o momento de ser transmitida, para decifrar o sentido das mensagens não verbais, para usar as informações com o fim de tornar-se uma pessoa melhor e para validar todo o processo regularmente, você vai otimizar sua sensibilidade consciente. Quando seu corpo lhe mandar uma mensagem por meio da sensibilidade, agradeça-lhe em voz alta e abrace-o e o acaricie-o com afeto. O corpo adora um input sensorial. 6. As ondas são sinais exagerados de sensibilidade. Independentemente de suas emoções serem expansivas e agradáveis ou retraídas e desagradáveis, você provavelmente ignorou pistas anteriores, mais sutis, da sensibilidade, e agora a energia se intensificou para chamar sua atenção. Suas emoções contêm informações que o orientam para o que sua alma deseja e para as suas lições de vida para as quais precisa atentar. Qualidades de uma pessoa conscientemente sensível. Uma pessoa conscientemente sensível tem um senso nítido do seu eu e uma personalidade maleável. Fica à vontade sendo um eu e um nós, sendo uma partícula, uma onda e um campo de percepção. Entra no que conhece, funde-se com ele e torna-se ele. É profundamente dedicada e neutra e faz dos estádios empáticos o mestre. Percebe a realidade impessoal, exterior como uma realidade pessoal interior. Tem certeza de que o conhecimento subjetivo se equipara à realidade subjetiva. Sabe que o corpo físico é consciente e alerta. Usa sua vibração pessoal para catalisar o que precisa. Trabalha com a energia universal para criar e curar. Cura restabelecendo a unidade e o amor, eliminando a dúvida.
Cura os demais, curando-se a si mesmo, sabendo que dentro dela há outros. Sente os movimentos e as opções certas, e suas opções são extremamente confortáveis. Sofre quando não está em harmonia com a vida e quando está com gente que se sente separada e isolada. Só para recapitular, é possível entrosar-se com as experiências e levar a vida usando a sensibilidade para intuir o mundo conscientemente. Para tanto, você vai percorrendo um caminho no ambiente em que vive, incluindo as pessoas, objetos, situações, processos e acontecimentos que encontra e fundindo-se com eles. Em vez de relacionar-se com eles, você entra num estado de comunhão consciente e os conhece como aspectos de si mesmo, de dentro de você. Isso promove o cuidado e a compaixão. Agora é importante você imaginar que entra em consonância com o tom do seu diapasão e irradia a vibração da sua frequência original por todo o campo, para que ela seja a frequência que organiza toda a sua realidade. Isso significa que talvez seja necessário fazer uma certa faxina e organização para afirmar a vibração que escolhe como a base dos seus relacionamentos, seu trabalho e sua expressão pessoal. Todos nós podemos manifestar as propriedades de um campo de consciência que transcende o espaço, o tempo e a casualidade linear. Stanislav Grof. Sua lucidez aumentará à medida que você for se desligando das vibrações dissonantes e do auto-sacrifício. Você sabe o que funciona com você, sentindo que está em harmonia com a sua vibração pessoal, independentemente disso ter um timbre diferente ou estar uma oitava acima ou abaixo da frequência original. Você interpreta os dados sutis codificados nas ondas e vibrações com base em como seu corpo reage, seja por intermédio de um sinal de verdade, expansão, ou de um sinal de ansiedade, uma contração, isto é, por intermédio de informações sensoriais agradáveis ou desagradáveis. Quanto mais cedo você captar as informações, menos elas se acumularão até atingir níveis estressantes. Seu corpo é o barômetro do que está acontecendo ao seu redor e até do futuro próximo. É natural compartilhar diretamente o conhecimento por meio de vibrações com as pessoas cuja frequência for semelhante à sua. Mensagem da frequência original. Entre em sintonia com a sensação mais verdadeira. Você é muito mais ilimitado, privilegiado e provido do que pensa. Tudo está ao alcance de suas mãos, esperando sua permissão para acontecer. Todo acontecimento está à espera apenas da sua curiosidade para revelar-se. O campo vivo de presença em que você reside e do qual é feito é sensível ao desejo de um único átomo. Ele reage e muda, e se abre para suas mais ínfimas necessidades. Fluindo com a disposição dele, você poderá sentir facilmente a naturalidade e o prazer de servir. Sim, você está descobrindo os benefícios de uma sensibilidade consciente e refinada e da ressonância harmoniosa. Está descobrindo o quanto ela contribui para que você viva bem e acesse a espiral ascendente da sabedoria. Mas aonde de fato leva a comunhão consciente? Por meio do conhecimento compartilhado, do sentimento compartilhado e da motivação compartilhada. Ela o leva a uma experiência do nós, a verdade de seu pertencimento. Sua comunhão com as formas de vida que são suas irmãs mostra-lhe o desprendimento do mundo. Olhe ao seu redor e veja os detalhes simples. Intua as motivações dos objetos. Por que eles existem? Não há senão um verdadeiro sentimento, a generosidade. O café o recebe e você percebe, sente o esmalte vermelho brilhando nas unhas dos felizes dedos do pé da mulher. As sandálias os exibem
E o celular do homem, que vive para ligar aos outros, que está empurrando o ombro para o pescoço para ficar com as mãos livres e poder pegar o dinheiro. Que vai para onde ele quiser que vá, de bom grado, sem nunca ter um lugar fixo. As pernas gordas do bebê gostam de provocar seu sorriso, penduradas no antebraço aconchegante do pai. A lâmina redonda de granito, polida para tornar-se o tampo de uma mesa, apoiam muitos braços, xícaras, livros e pãezinhos, e viveu pacientemente como montanha, até ser arrancado da família para ir para sua cidade, mostrar suas manchas verdes e negras tão belas e homogêneas. Você consegue sentir o amor da caneta, as marcas que faz, a mão com os dedos que se alegram por saber pressioná-la para criar formas de letras, ao transmitir motivos vindos do cérebro pelo pescoço, ombros, braços e punhos ao papel que espera. Ela vem de uma árvore que cresceu no Oregon e viveu uma vida não muito longa, para que você pudesse fazer seus pensamentos essas coisas efêmeras. A este nosso mundo que se ama tanto que a única coisa que sabe fazer é dar. Seguimos então para o próximo vídeo com o capítulo 7, Dominando a Ressonância nos Relacionamentos.